Eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. A equipe fez isso comigo, botou um vídeo de zoeira pra eu tratar como sério? Ou isso aqui é sério? E no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. Guardião da verdade, um presidente da República guardião da verdade, irmão. E ele vai falar coisas piores. Eu vou acertar esse bolão sozinho. Esse vídeo é uma piada, pô. Isso é brincadeira. Isso é palhaçada. Vamos nessa, ó. Felipe Neto. Pronunciamento do Felipe Neto. Vamos entender. Mano, volta. Por favor, compartilha a tela aí. Tá aqui. Será o presidenciável? Anúncio oficial. Então vamos ouvir o anúncio oficial. Felipe Neto. Para a nação brasileira. Eu tenho dois grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha Vem cá, ele tá... energia, né, cara? Será que ele ensaiou assim, porra, pra falar? Tá viril? Ele quis passar uma mensagem viril? Porque no momento onde o povo clama por um líder forte, seria Felipe Neto, então? Irmão. Pô, vamos ouvir. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir, depois a gente volta, né? Isso. Volta questionando, porque senão eu vou começar... Eu nem sei o conteúdo, eu não vi. Vamos né? lá. Agora, já me chamou a atenção aqui, né, cara? A energia, né? Já tá ganhando do Renan Bolsonaro, porque o Renan Bolsonaro tá meio... né, baixa masculinidade, baixa virilidade. Apesar de que falar firme também não é sinônimo de masculinidade, né? Isso aí. Eu não senti essa virilidade, toda essa masculinidade do Felipe Neto, mas eu senti ali um incisivo, né? Uma energia. Mas vamos lá, continuando. Domínio da informação, vamos... Ó, aqui, esse é Felipe Neto. Apertei pausa, apareceu o Felipe Neto sendo Felipe Neto. Futuro presidente do Brasil, Deus nos livre, hein, cara. Vamos. Formação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para... Cara, essa é caô, né, mano? Isso aí é zoeira, né? Isso aí é pegadinha. Eu não tô conseguindo levar a sério. Eu também não consigo. Eu tô 2 minutos aqui sem pausar o vídeo pelo meu compromisso que eu assumi de escutar até o final pra formar um convencimento, uma opinião, e depois voltar criticando, né? Mas a equipe fez isso comigo, botou um vídeo de sacanagem, de zoeira pra eu tratar como sério, ou isso aqui é sério, cara? Porque eu tenho dificuldade de acreditar que isso aqui é sério. Deixa eu concluir, mano, volta, eu já volto com você.
Para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a nova fala e sobre o nosso futuro. Não, fala, Mano Walter. Eu acabei de dar uma olhada aqui no Instagram dele. É real. Ele fez esse pronunciamento. O vídeo consta, tá com 6,8 milhões de visualizações nesse instante. E ele fez a descrição ali, a hashtag e tal. Felipe Neto presidente, nova fala, anúncio oficial e lançamento. Então, eu mandei uma mensagem pro estagiário falando assim, é sério, tu fez isso comigo aqui no ao vivo? Ele tá respondendo. Enquanto ele responde, vamos aqui tratar como sério. Bom, primeira coisa, tratar como sério Felipe Neto na mesma frase já não combina, certo? Então, tratar Felipe Neto como uma coisa séria já tem erro. Mas, em se tratando de Brasil, em se tratando do momento que nós vivemos, tu olha o Felipe Neto passando esse ar de seriedade, de firmeza. Nós que brincamos recentemente falando do Zelensky lá na Ucrânia, e aí eu, no papo aqui, bom, quem seria o Zelensky no Brasil? E aí veio o nome do Danilo Gentili. Que ingenuidade nossa. É Felipe Neto, pô. Botou uma camisa social preta, sentou, olhou para uma câmera, se aproximou, falou com firmeza. É o Zelensky brasileiro, né? Na Ucrânia, funcionou. Inclusive, eles estão 3 anos em guerra, sofrendo. Espero que não seja o mesmo futuro do Brasil. Agora vamos lá, trecho por trecho, vamos reagir, vamos comentar. Felipe Neto, presidente. Vamos nessa. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. Vamos lá. Ele passou um tempo sem falar de política, mas lembrando que Felipe Neto criticou por muito tempo o Lula e depois ele foi um grande apoiador do Lula, né? Então ele fez campanha pro Lula em 2022. E ele baseia no domínio, a carreira dele no domínio da informação, a opinião dele no domínio da informação. É só você olhar a carreira dele que você vai ver como é que ele baseia a opinião dele e se ele tem domínio de informação, domínio de alguma coisa. Você vê os vídeos dele, a forma como ele comunica para as crianças, a forma como ele... Mano Walter falou que quando tinha 18 anos, Mano Walter tem 35. É isso mesmo, Mano Walter, que você disse? Isso. Você com 18 anos, você assistiu o Felipe Neto. Ele tinha um canal lá que ele, inclusive, fazia bastante críticas, né? Era o Não Faz Sentido, né? Eu acho que era um quadro. Ele fazia ali umas ponderações, ali, umas críticas sobre as questões de adolescente e tal, as coisas ali. Pois é, então ele tá desde esse tempo ganhando dinheiro, fazendo vídeo e fazendo, né, críticas e fazendo o show dele, né? Construiu uma fortuna, isso é fato, ele é bem sucedido financeiramente, ele é muito bom no que ele se propõe fazer, certo? Então o Mano Walter hoje tem 35 anos. E 17 anos para trás, Mano Walter assistia Felipe Neto. Ou seja, Mano Walter faz parte da geração Felipe Neto. Isso é uma verdade. Porque Mano Walter, apesar de... Mano Walter, hoje você curte Felipe Neto? Não, irmão. Pô, é assim, desculpa, né, mas... Você fala que eu assisto, geração Felipe Neto, eu vi alguns vídeos, irmão, não acompanhava, não era assíduo, né, mas entendo. Mas a pergunta é se você é fã do Felipe Neto. Negativo. A resposta é não. Negativo. Apesar do Mano Walter ter se ofendido por eu ter dito que ele era da geração Felipe Neto, isso já mostra a resposta do Mano Walter. Ele assistiu, naquele momento, ele não comprou o Felipe Neto. Ele assistiu, gostou, falou, ih, rapaz, isso aí não é o caminho que eu... Não é o que eu acredito. Não é o conteúdo que eu vou me alimentar. Então, Felipe Neto, não, desculpa, Mano Walter se libertou. Mas temos aí 10, 15, 20 milhões, 30 milhões de pessoas que não pensam igual o Felipe Neto, igual o Mano Walter, perdão. Igual o Mano Walter. Se o cara se ofendeu de eu falar que a geração, imagina eu chamando ele 2 vezes Felipe Neto. Mas o Felipe Neto tem muita gente dessa época que é fã do Felipe Neto. E pior, as criancinhas de 15 anos
de 16 anos que vão votar, provavelmente assistem Felipe Neto há muito tempo. Provavelmente segue Felipe Neto no Instagram. Mano, volta, e você que entrou no Instagram agora, Felipe Neto tem quantos milhões de seguidores? 17 milhões. 17 milhões de seguidores. E no YouTube, por favor, confira. 17,2 milhões no Instagram, no YouTube eu vou fazer essa... Então, ele tem uma legião, ele tem muita gente seguindo ele. Por isso que ele cancela quem ele quer. Ele é requisitado. E ele também foi muito sediado, né? E teve uma força muito grande na eleição do Lula em 2022. Quantos milhões? Irmão, surpreendente. 17,2 milhões no Instagram e 47,2 milhões no YouTube. Pois é, eu já esperava, porque ele é o maior, se não o maior, tá entre aí os 5 maiores youtubers do Brasil. Então, por que ele tem 47 milhões no YouTube? Porque o YouTube é uma rede mais velha do que o Instagram, mais antiga, e aquelas criancinhas de 10 anos, de 15 anos, hoje tem 30 anos e continua inscrito no canal do Felipe Neto. E ele tem 47 milhões, o que capacita ele a ser candidato a presidente se ele quiser. Então, se essa bobeira que ele tá falando aqui for verdade, a intenção dele, ele é um forte candidato a presidente, sim, sim. Porque no Brasil, ele conseguiu 47 milhões de pessoas para seguir o canal dele. Ele tem 17 milhões de pessoas se alimentando. 17 milhões de adultos. Fora uma geração inteira no YouTube. Certamente vai ter um partido político para abrigar o Felipe Neto. Felipe Neto tem recurso financeiro. Certamente empresas vão investir no Felipe Neto daquela forma, no CPF do sócio e tudo isso. Então, se o Felipe Neto realmente for candidato a presidente, se o Felipe Neto realmente for a solução para manter a esquerda no poder, já que o Lula está indo mal, já que o Lula talvez não consiga, não tenha força, vire um Biden, lá nos Estados, como foi nos Estados Unidos, não dá para disputar a eleição com Haddad. Não dá para ganhar a eleição com Boulos. O Boulos perdeu por Ricardo Nunes, que dirá se ele disputar uma campanha nacional, ele certamente vai perder. Então pode ser que a solução para a direita não vencer em 2026, seja Bolsonaro, seja quem o Bolsonaro indicar, o poste do Bolsonaro tenha que ser um nome igual o Felipe Neto. Agora, como levar a sério esse cara? Como levar a sério um vídeo desse? Aqui ele deve estar dando o melhor dele, versão presidente. Meu irmão, esse é o Felipe Neto na versão presidente. E olha as baboseiras que ele fala. Então vamos lá. Do domínio da informação, fazendo biquinho de foca, ele vai continuar. Da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre o que seria um presidente da República com anseio de ser o guardião da verdade, cara? É pra botar inveja pra qualquer ditador desse aí, né? Isso daí me preocupa muito, irmão. Então, um camarada que tem 47 milhões de seguidores no YouTube, 17 milhões no Instagram, um camarada que construiu um império, quer ser presidente da República, e ele sempre se baseou no domínio da informação. Sérias ressalvas em relação a isso. Agora, anseio... O que ele falou? Anseio pela verdade? Vamos lá. Baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. Guardião da verdade. Desculpa, me fugiu aqui. Deve ser a idade. Guardião da verdade. Um presidente da República, guardião da verdade, irmão. E ele vai falar coisas piores. Acompanhe o vídeo. Minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão,
e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes. Bom, vamos lá. Ele construiu fortuna que alimenta o ego dele pro resto da vida. Até aí, maravilhoso, você vai ouvir Pablo Marçal falando a mesma coisa. O Trump lá nos Estados Unidos também tinha fortuna. Você vai pegar políticos que, apesar de não ter nada no nome dele, tem fortunas. Sabemos que tem fortunas e fortunas em nome de outros, de família, de terceiro. Fortuna todo mundo tem, mas falta o principal elemento, que é o poder. Um milionário brasileiro, um bilionário brasileiro, continua comendo na mão do político, porque o político faz a lei. Ele continua comendo na mão do juiz, porque o juiz condena a empresa dele. Ele não tem poder. Quem tem o poder é o político, quem tem o poder é o juiz. O que esse bilionário vai fazer é comprar esses políticos que são vagabundos, têm preços, e os juízes que são vagabundos e têm preço também. Mas ele vai ter incômodo. Ele não tem o poder. O homem envaidecido ali, o ego dele, a vaidade dele, ele é um milionário. Milionário tem muitos, mas presidente só tem um. Só tem um. Então, primeiro ponto, não se iluda pelo o discurso de eu tenho dinheiro, não é por ego. É sim, e é por uma necessidade de poder que é alimentada pelo próprio ego dele. O dinheiro não alimenta. Dinheiro, um monte tem. Dinheiro, muitos têm dinheiro. Muito mais do que Felipe Neto, inclusive. Mas se Felipe Neto for presidente, se Pablo Marçal, Trump e qualquer outro desses assim que estão aí, Gustavo Lima, só ele é o presidente. Aí tem um poder. Bom, e ele fala do uso da rede social, que ele tem a principal arma, tá? Mas o uso da rede social, que tanto foi criticado por Felipe Neto durante anos, e aí vem as tal das fake news, aí vem milícia digital do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, aquelas brigas todas de Felipe Neto com Carlos Bolsonaro. Pelo uso da rede social, a esquerda brasileira dizendo que é direita, que é extrema direita, no argumento deles, na narrativa deles, polui a rede social, as milícias digitais impulsionam. O Alexandre de Moraes falou recentemente, homens maus impulsionando narrativas e homens bem intencionados se alimentando disso e cometendo os erros e crimes, se referindo ao 8 de janeiro. Portanto, se tudo isso é o mal, por que Felipe Neto considerar como uma principal arma? Será que Felipe Neto é o homem de bem? Que vai fazer totalmente diferente do que Carlos Bolsonaro fez? Porque eles são antagonistas. Eles são opositores. E tudo isso criticando justamente o que ele está agora exaltando. A política brasileira, desde 2023, tenta restringir o uso regulamentar a rede social. Talvez não vai conseguir, porque será que o Instagram, a Meta, o Google, o X, essas empresas americanas no governo Trump vão permitir que países regulamentem rede social? Eles não conseguiram no governo Biden, que dirá no governo Trump. O Trump tem uma rede social. Você acha que ele quer que países digam se podem ou não podem usar a rede social onde ele ganha dinheiro? O homem mais rico do mundo, o Elon Musk, é dono de uma rede social. O segundo homem mais rico do mundo é o da Meta, o Zuckerberg. Ele tem a segunda maior fortuna do mundo. E ele tem Facebook, WhatsApp, Instagram. Eles não vão permitir a regulamentação da rede social. Aí agora, já que não vai regulamentar, já que não vai impedir, virou uma grande arma.
Felipe Neto e as suas incoerências de sempre, cara. Mas tudo bem. Ele não só vai usar a arma da rede social, como ele vai ser o guardião da verdade. Como um presidente pode ser o guardião da verdade no ambiente de rede social livre? Eu não consigo imaginar. Porque o que você acha, talvez não é verdade para ele. E ele é o guardião da verdade. Se ele é o guardião da verdade, a opinião dele prevalece sobre a sua. E se ele tem dinheiro, rede social, porque no anúncio dele ele fala 2 anúncios. O primeiro é pré-candidato à presidência. O segundo é a criação da rede dele. Que, por sinal, nova fala, né? Tá o fala aí, né, cara? Fala. Ele deveria pagar a patente pra gente, né? Não foi eu que inventei a palavra, mas... Nova fala. O fala, né? Tá aí... Tendência. A tendência foi criada por um tal de Fala Glauber, né? Isso aconteceu em 2021. Naquele momento, o máximo que tinha era um jornal da Record chamado Fala Brasil. Mas aí o Brasil veio o Fala Globo. E agora tem várias falas e agora até a nova fala, né? Eu não vou perder a oportunidade, né, de fazer o nosso, né, nosso jabazão aqui, né? Mas é óbvio que eu sei que talvez Felipe Neto não saiba nem quem seja Fala Globo, e isso pra mim é até um motivo de orgulho. Continue que tem muito mais bobeira nesse vídeo, vamos lá. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem então o meu segundo anúncio. Estou lançando A favor do povo, hein? Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com uma espécie de laboratório. Ele quer ser presidente da República, guardião da verdade e ele tem a principal arma: rede social. Aí ele continua nesse mesmo conjunto, no mesmo raciocínio, laboratório. Meu irmão, quem escreveu o texto pra esse idiota, cara? Idiota pode? O cara vai ser presidente, hein? E ele vai ser o guardião da verdade. Ele vai falar, eu não sou idiota. Você falou que eu sou idiota. A verdade é minha. Logo você tá preso. Vai te usar no laboratório. Vocês vão sentir saudade do Alexandre de Moraes, hein? Porque nem o Alexandre de Moraes fala que é o guardião da verdade. Acho que ele fala também, né? Hein? Eu acho que fala, mano. Volta, nem corta a câmera pra ele, tem medo. Laboratório. Então, vai ser uma espécie de laboratório. A rede dele vai ser um laboratório para depois ele implementar isso. Meu irmão, Xi Jinping deve estar com inveja do Felipe Neto. O laboratório TikTok no mundo, o Felipe Neto vai botar isso no próprio país. A China é malandra, né? Fez o laboratório no mundo. Agora, o espertão do Felipe Neto vai fazer com o próprio povo, né? Mas, e sendo o guardião da verdade, meu Deus do céu, mano. Como que alguém pode celebrar um anúncio desse? Quem escreveu esse roteiro? Meu irmão, quem é o cara que trabalha de copyright para um animal desse aí, mano? Quem é a equipe, cara? Você imagina, cara. E olha o pronunciamento do cara, mano. A equipe dele, meu irmão, ou a equipe política dele, a assessoria. Isso aí só pode ser... Cara, eu não consigo imaginar que alguém, que um marqueteiro, que um ser humano se coloca nesse papel sério, mano. Isso aí é coisa de molecagem. Pra chamar toda essa atenção pra conseguir algum objetivo financeiro, que provavelmente a única coisa séria aí é essa rede. Será que o Felipe Neto, então, tá seguindo os caminhos do Trump? Na parte empresarial, pelo visto, sim, né? Vamos continuar porque é um show de horrores. Vamos nessa. Os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede... Caralho, mano, que idiota. A carinha dele de macho. Macho da China. Ó, essa aí é a carinha dele normal. Carinha do novo presidente do Brasil, é isso, né? Aí agora, o presidente viril,
que pode até, inclusive, defender o país contra uma guerra, padrão Zelensky. Essa que vai vir agora. Enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades. Agora é a versão dele mais masculina, é essa aí, ó. Meu irmão, viril, é essa aqui. Meu Deus do céu. Necessidades do povo brasileiro. Essa... Ó, porra, perdi. Para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa... Ai, caramba, não, eu insisto, desculpa. Irmão, para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. É quase isso. Fala, mano, Walter, perdão. Tem uma opção de acelerar o vídeo, tem a opção também de desacelerar o vídeo. Talvez você consiga se você desacelerar o vídeo. Parabéns, mano, Walter. Agora você brilhou, mano, Walter. É isso aí. O cara, quando é bom, cara, ele pode até errar, mas ele sempre acerta em seguida, né? Necessidades do Mas tem que tirar o som, porque ninguém aguenta, né? Isso não é importante. Talvez quem tá assistindo tá de saco cheio. Tá bom, Glauber. Porra, vai pro vídeo. Deixa de ser chato. Mas eu quero te mostrar o olhar Felipe Neto Trump versão 2025. Porque o Trump de 2016 era sorridente, não sei o que mais. Quando ele volta com aquele olhar de mal. É esse o olhar de mal do Felipe Neto. Então, Felipe Neto, versão mauzão, é essa aí, ó. Caraca, meu irmão. Tem cara de presidente, tu não acha? O povo não quer um presidente forte? Não querem? É. Porque o outro que falava grosso, que falava acabou, porra! Esse é machista, fascista, mas o que ele é? Misógino e tudo, né? É um completo idiota. Esse aqui é um líder forte. Guardião da verdade. Porra, essa aí do Guardião da Verdade me pegou, hein, mano? Sim. Meu irmão, como é que alguém leva a sério um idiota que fala isso, o Guardião da Verdade? Vai usar a rede social como experimento social. Que maneiro, hein? E depois ele vai saber a real necessidade do povo. Ideologia. E depois ele vai sair, meu irmão, fuzilando todo mundo que pensa diferente. Porque ele é o Guardião da Verdade. Ele vai se convencer por um grupo, um experimento que é aquilo ali, quem pensa diferente lascou, pô. Mas olha só, o extremista é o outro. O fascista é o outro. Esse aqui não, pô. Esse aqui é o cara, porra, da democracia que vai proteger, vai salvar o Brasil, né? Vamos nessa, voltando para a velocidade normal. A rede seria algo como um ministério. Eu não vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, essa rede seria algo como ministério, talvez o Ministério da Verdade. Porra, mano, Ministério da Verdade. Cara, eu vou acertar esse bolão sozinho. Esse vídeo é uma piada, pô. Isso é brincadeira. Isso é palhaçada. Amanhã, meio-dia? Amanhã, meio-dia. Ele quer chamar a atenção. Amanhã, meio-dia, esse vídeo já tem 20 milhões de visualizações. Vão ter 10 milhões de idiota, eu e vocês, né? Nesse grupo. E ele vai fazer o lançamento ali, vai conseguir dinheiro e tal, e vai estar em todos os jornais e não sei lá o que. É isso que ele tá fazendo. Pô, e nós estamos aqui participando desse pão e circo aí, vamos? Ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses... Olha! E as minorias? E as minorias? Se isso é verdade, então, em 2018, o Bolsonaro foi presidente, a vontade da maioria. Por que todo mundo... Cara, ó, não tô passando a mão na cabeça do Bolsonaro que ele não merece. E eu não me dedico o meu tempo pra isso, não. Mas vamos aqui, pô. Uma democracia tem que ser a vontade da maioria? E as minorias? Porra, o cara sempre esteve do lado
da defesa da minoria e tal, Diversidade. diversidade, aquelas coisas todas que trava o Brasil, que divide o Brasil. Então, se a maioria de brasileiros são homens, ele está dizendo, então, que o que a mulher pensa não importa? Você concorda com isso? Se a maior parte da maioria são homens, então que os homens... As mulheres não têm importância? Como pode isso, gente? Mano, volta. É a maioria. E se a maioria votar nele, ele tá dizendo o quê? Ó, eu tenho o voto da maioria. E vocês são minoria, calem a boca. A verdade é nossa. E a democracia é isso. E vocês ou fiquem quietos ou vão ser fuzilados. Pelo Ministério da Verdade. Produzido após experimento social na rede dele. Meu Deus do céu, que show de horrores, mano. Aí amanhã eu vou acordar, porque já são agora 1h40 da manhã. Provavelmente eu devo acordar um pouquinho mais tarde, que eu devo dormir umas 4, 5 da manhã. Eu vou acordar umas 10, vou dormir ali 5 horinhas, por isso eu tô desse jeito aqui, acabado, cara descansado. Aí vou assistir, vou entrar no YouTube, vai estar lá o UOL, Folha de São Paulo, tratando uma merda dessa como sério. Aí vai ter lá Josias, Tales e fulano, mais não sei quem, Fabiola, analisando o potencial do Felipe Neto. O poder do Felipe Neto de combater a extrema-direita fascista e tal. Mas olha tudo que esse cara tá falando, mano. Será que é isso que nós vamos assistir amanhã o dia todo? Ao que tudo indica, vai sair em todas as mídias. Né? A esquerda tratando isso como sério, todo mundo. Se saiu hoje, por volta, acho que de 18 horas, está com 7 milhões praticamente de visualizações, amanhã vai ser o dia todo noticiário. Esse cara tem que ser preso amanhã pelo Alexandre de Moraes. O que ele tá falando aqui, todo mundo tem que criticar ele. Ele vai fazer um experimento social com a população brasileira. Ele vai constituir o Ministério da Verdade. E ele vai ser o guardião da verdade. E como uma democracia deve ser, ele vai seguir a vontade da maioria. Portanto, se ele tem a maioria e foi eleito, mano, Walter, você não é geração Felipe Neto, não? Não. Tu não gosta dele, não? Não. Foi um prazer te conhecer, cara. Você gosta? Eu não. Mas nós vamos morrer, porra. Ou nós vamos ser presos, caçados. O que a gente pensa não importa. É uma democracia. Rapaz, se Bolsonaro fala isso, meu irmão, ele ia ser condenado e fuzilado, meu irmão. Se eu falo isso, YouTube policial fascista e não sei o que, pregador de discurso de ódio, chega processo, disseminador de não sei o que. Meu Deus do céu, cara, o dinheiro que eu nem ganhei na vida. Ele tá cheio de dinheiro, eu não tenho, não. Quantos processos ele tá respondendo? Continuando. Voltando aqui com a cara original de Felipe Neto. Não tem uma cara de eterno adolescente, mano? Tem. Esse maluco não pega brutalidade masculina, não, assim, velhice, porra. Cara que cara, né? Porque eu tinha cara de menino. Hoje eu já não tenho aquela cara de menino, né? Tá cheio de barba branca. Pô, mas ele continua com a cara... O moleque não tem nem pelo na cara, mano. Não vai passar credibilidade. Imagina esse cara, porra, defendendo o interesse do Brasil contra o Putin, contra o Trump. Ele vai estar no colinho do Trump, porra. Sentadinho no colo do Trump e do Putin. A marionete. Que é uma parada ali. Porra, o Zelensky. É o Zelensky brasileiro. Isso. O Zelensky foi enquadrado pelo Laranjão, mano, pelo Putin. Cara, a boca que tu não tá em condições de dar as cartas. O Felipe Neto, meu Deus do céu, mano. Imagina, Glauber, o posicionamento do Felipe Neto contra a Venezuela, contra Maduro. Maduro, né, faz falas fortes, né, firmes, incisivo. Imagina aí o Felipe Neto. Como que seria a postura dele, né, mediante algum possível conflito na fronteira? Como é que funcionaria?
Então, rapaziada, Ele ia pegar o Tribunal da Verdade dele, experimento social, e ia fazer o quê? Ia botar o rabinho entre as pernas, porque o Maduro ia mandar ir calar a boca. O Putin também, o Trump também. Mas nós, pagadores de impostos, minoria, já era. pelo amor de Deus, irmão. Rapaz, sabe aquele irmão que é machão em casa e uma franga na rua? Tem um monte. Tem um monte. É um cara desse. Em casa, irmão, é o brabão, canta de galo. É diferente da autoridade. É. Homem que abre mão da tua autoridade em casa é qualquer coisa. Porra, meu irmão, tu é o homem da casa. Meu pai, autoridade lá em casa. É diferente de fazer abuso, é diferente de ser o covardão. Porque o machão que grita em casa e na rua é uma franga, esse é o covardão. É esse padrão aqui. No Brasil, pega a guarda dele, né? Bota a polícia, aquele exércitozinho de bombinha, de estalinho e bota o terror. Agora, quando vai falar com outro homem, um cara que tem 8 mil ogivas, 5 mil ogivas, o maior exército do mundo, a maior marinha do mundo. Aí fala fino. Aí fala fino, né, mano, Walter? Aí vai afinar. Aí, agora comigo e contigo aqui, né, que a gente tá aqui, porra, a gente tem família, a gente não quer, porra, ser preso, a gente é minoria, né? É. Cuidado com o mistério da verdade, hein, meu irmão. Meu irmão, quem consegue levar isso a sério? Vamos lá, continua. Hipóteses. A rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria. Ele tá falando... Não, pode deixar, mano, pode deixar. Ele tá falando de rede neutra, mas no início ele fala sobre ideologia, aí ele fala da vontade da maioria. E como é que vai ser neutro? É. E ele fala também no início que ele, como é que ele fala aqui da convicção dele de informação? Logo no início lá, cara. Comunicação. Domínio da informação. Tá aparecendo bem pequenininho aí, vocês estão vendo. Aí ele fala da ideologia e tal. Mas beleza. Ele vai ter uma rede neutra. De ideologia. Sem qualquer ideologia. Ou seja, só vai ter um pensamento. Tu não pode pensar diferente, porque ele é o dono da verdade. Ele vai impor a verdade. Porra, só tem uma opção, tá aí, tá explicado, mano, Walter. Por isso que vai ser neutro, não é porque você é ponderado, é porque só tem uma possibilidade. Meu irmão, o Putin deve estar lá babando, assim, de inveja, mano. Caraca, nem eu faço isso, eu tenho 8 mil ogivas, eu não fiz isso. Meu irmão, Xi Jinping tá como? Caraca, os caras estão com inveja, pô. Porra, meu irmão, o gênio é Felipe Neto, mano. Cara, Brasil. E será que o Lula vai ser cabo eleitoral dele? Não vai ser, e vai inverter. Claro. Em 2022 ele foi do Lula, né? Vamos lá, continuando. Qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem... Uma posição definitiva! Definitiva. O que é definitivo, mano, Walter? A morte é definitiva? Permanente, né? Responda, mano, Walter. Não tem medo de errar. É definitiva, é claro. Perfeito. Agora, o que o Bolsonaro decidiu foi definitivo? Negativo. Acabou, porra? Negativo. Não acabou, né? Não acabou. Não acabou. O que a Dilma dizia foi definitivo? Não, teve um impeachment, né? E o Lula? Provavelmente pode perder a eleição e pode sofrer até o impeachment também, certo? Mas Felipe Neto não. Felipe Neto vai ser definitivo. Jamais existirá outro. Meu irmão, qual o nome do cara lá da Coreia do Norte? Kim Jong-un? Kim Jong-un. Meu irmão, tá com inveja dele, cara. E é outro que tem cara de menina, né? Mas pelo menos é doidão, né? Tem um monte de bomba lá, né? Mas tem cara de bonequinha também, né? É até carinha de... Carinha de jovem. Eterno menino. Porra, meu irmão. Se eu tiver uma filha, a minha filha casar com um eterno menino, eu vou ficar olhando pra cara daquele cara, eu vou ficar pensando, meu irmão, meu neto vai ser igual esse maluco aí, cara. Que merda. Não vai casar. Não pode. Ó, corta essa parte aí, senão eu vou ser cancelado pelo Felipe Neto. No Tribunal da Verdade, eu me lasquei. Irmão. Em definitivo. Sem direito a contraditório e ampla defesa. Caraca, meu irmão. Alexandre de Moraes deve estar assim. Eu sou um merda. Fodão é Felipe Neto.
padrão poderosíssimo ninja. Tu que é foda! Moraes assistindo essa porra. É. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá. Sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa... Um porta-voz, na verdade, ele humildemente seria somente um porta-voz da verdade, mas ele é o guardião no início do vídeo. Meu irmão, em 2 minutos ele falou tanta merda, tanta contradição. Só que assim, ele vai ser como um pai vigiando o filho. Como guardião da verdade. Se ele vai fazer isso humildemente, vai representar a voz do povo após o experimento social dentro da rede social dele, cara. Mano, se algum brasileiro levar esse vídeo a sério, se algum meio de imprensa, cara, levar isso a sério, se algum analista cogitar essa possibilidade, meu irmão, tu nunca mais escuta um idiota desse, mano. Não tem como. Eu tô falando isso com muita segurança, não é me achando, não. É porque eu acredito que, sinceramente, não vai ter um que vai repercutir um negócio desse sério. E se tratar com seriedade, tem que prender ele, cara. Olha eu sendo o guardião da verdade. Em definitivo. No Glauquistão, sim, né? Sorte de vocês que eu não quero ser político, irmão. Porque senão, meu irmão, vocês estavam lascados, hein? Meu irmão, esse cara tem que ser duramente criticado. O Alexandre de Moraes tem que banir a rede dele, mano. Discurso de ódio que ele tá fazendo aqui, cara. Vai ser do jeito dele. É. Olha, e ainda, assim como o pai precisa vigiar seu filho, vai você dar porrada no teu filho no shopping, dar uns tapas nele, vai ser preso. Se tu falar com teu filho assim, ô, sai, moleque, eu falei pra tu não ir pra aí, ó. Que violento. Eu preciso me livrar do patriarcado, cara. Aí eu vi as mulheres fazendo assim, ó, sai, sai. E a mulher dançando, mano, pra se livrar da energia masculina. Meu irmão, cara. É loucura, né, mano? É doideira, mano. Rapaz, esse povo brasileiro usa muita droga, mano. Ele tem que ter muita droga, mas muita pra tu encarar um negócio desse, mano. É muita loucura, mano. Quem trabalha pra esse moleque, mano? Cara, se tu for contratar alguém, olhar no currículo lá, meu irmão trabalhou com o Felipe Neto, tem que chutar, mano, o cara, mano. É. Cara, ou então, meu irmão, você tem que acreditar muito em Jesus Cristo aí, porra, nos ensinamentos de Jesus e dar uma segunda chance pro cara e ver, porra, né, que ele tá completamente arrependido, porque se não tiver, irmão, não arrisca não. Agora, uma coisa ele conseguiu, chamar atenção, né? Ele queria chamar atenção, provavelmente, né? Como você tá falando, irmão, isso aí não pode ser sério. Não é sério, cara. Isso não é sério. Não consigo encarar isso como verdade. Pois é, Marçal também chamou a atenção na prefeitura, né? É. Dura quanto tempo? Chamar a atenção todo mundo chama, irmão. Tem uns idiotas aí que sobem na ponte aí e chamam a atenção. Ele vai chamar a atenção, ele vai ganhar dinheiro, pô. Porque lógico que ele ganha dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro, ele sabe lidar com... Porra! O moleque tá quantos anos, mano, Volta? Só que tu viu e já tem 17 anos. 15, 16, 17 anos. Esse cara tá 20 anos ganhando dinheiro, irmão, na internet. E ele faz parte da formação de uma geração padrão Felipe Neto. E o desfecho, o experimento social já tá acontecendo. Só que em outra rede, no Google e na Meta. Isso aí. Agora vai ser na nova fala. Nova fala. Porque toda fala anterior não representa a verdade. A verdade é na nova fala. Isso aí. E ele vai estabelecer a nova ordem. Onde você não vai ter nada e vai ser feliz. A nova verdade, né? A nova verdade é a nova vida. Afinal, ele vai ser eleito pela maioria. Pô, não fala isso não. Tu já tá com medo? Tu sentiu o golpe, mano? Não fala isso não, irmão. Mano, volta. não. Sentiu o golpe, mano? Entrei na tua mente? Não, cara, não fala isso não, bicho. Que é... Bom,
Meu irmão, não tem como. Essa parada não é séria. Porra, irmão, não dá, sinceramente.